Vamos lá numa aula aí de geografia, tratando um pouquinho sobre as migrações internacionais. Esse é um assunto, penso que dispensa, assim, né, maiores apresentações. Está aí na mídia, nós estamos acompanhando, né, a situação tensa dos refugiados, a pandemia trouxe aí novas realidades. Os países aqui do continente americano tiveram uma influência grande, né, da presença da chegada dos imigrantes. Então é um assunto que os vestibulares, né, tratam, abordando aí seus diferentes aspectos. Mas olha só, eu quero trabalhar com vocês os grandes fluxos migratórios que tivemos, né? Depois eu entro para falar de algumas particularidades, aí os refugiados, que a crise parece que acabou, mas ainda é séria, né, em direção à Europa. Falo também um pouquinho sobre os haitianos que vieram para o Brasil, a questão dos venezuelanos, né, e falo um pouquinho da situação aí despertada pela pandemia. Então esse é o papo aí da nossa aula. Mas antes de começarmos aqui a trabalhar esses grandes fluxos, deixa eu só chamar a atenção de umas coisas aqui, até para que eu não precise parar lá no meio da explicação e a coisa fica assim meio embolada. Quando nós falamos migração, as pessoas trocam de lugar. Você vai dizer, né? Eu não sei quem vai escrever sua prova, tenho lhe dito isso. Alguém pode chamar de mobilidade demográfica. Mobilidade demográfica. Movimentos transladativos, tá vendo? As pessoas sofrem translado. Movimentos transladativos são considerados movimentos demográficos horizontais. As pessoas trocam de lugar, né? Quando a população fica num ambiente e tem mais filhos, né, a população aumenta, se menos, diminui, tá? Então você tem movimentos verticais. Então, ó, migrações, movimentos transladativos, horizontais, né? Muito bem, mobilidade. Outra observação, é só você tomar um cuidado, né? Para alguns de vocês também essa observação é pequena, mas eu noto que as pessoas embolam tudo assim, emigrante, imigrante, migrante, é tudo a mesma coisa. Migração é um movimento, emigrante é o cidadão que sai de um certo lugar. Então, se eu for embora agora do Brasil, eu sou um emigrante. Eu fui embora, fui exportado, certo? Tá. Imigrante é a pessoa que chegou. Então, se chegar alguém da Alemanha agora aqui ele é um imigrante alemão. Ele é um imigrante alemão. Eu já vi provas dizendo assim, quer ver, ó, que com a crise, né, que a Europa sofreu a partir de 2008, né, muitos europeus se tornaram imigrantes. Não, emigrantes, alguns foram embora, certo? Então você tem que tomar esse tipo de situação. Outra coisa, esses conceitos aparecem, é só você, no momento, tomar o devido cuidado. Mas veja o seguinte, o que leva as pessoas a migrarem? Bom, as pessoas migram, em geral, na expectativa de uma vida melhor, né? Essa é a situação. Então existem fatores econômicos, uma crise econômica leva as pessoas a migrarem, elas vão buscar onde tem emprego. Uma guerra, então fatores políticos, étnicos, religiosos, veja, são fatores aí, então, a questão econômica, são fatores humanos, históricos, né? Existem fatores naturais, secas, terremotos, né? Hoje o aquecimento global vem subindo o nível dos oceanos, avançando a desertificação. Então são fatores que levam as pessoas a migrarem. Da onde elas saem são áreas de repulsão. Tá vendo o nome disso? Repulsão. As pessoas não podem, não querem ficar ali. As áreas que recebem são áreas de atração. Muito bem. Existem migrações que são migrações forçadas. Como o nome diz, forçado. O cara foi forçado a ir embora. Ele foi expulso por perseguição. Os negros que foram trazidos ao Brasil, veja, foi uma migração forçada. Ah, muito bem. Existem migrações espontâneas. Eu vou porque eu quero, né? Espontâneas e até planejadas. Veja, a construção de Brasília, né, foi planejada, a ida de pessoas para lá, muitos foram porque queriam. Tá? Então você tem essa situação então, das migrações. Existem migrações que são permanentes. O cara vai e fica. Veja, muitos europeus que vieram para o Brasil vieram e ficaram, permanentes. O êxodo rural, em geral, a pessoa sai do campo, vem para a cidade e ele permanece. Existem migrações que são temporárias, né? É o caso, por exemplo, das migrações pendulares nas cidades.
O cara vai trabalhar lá no centro ou na zona industrial e volta para casa dele. Então é uma migração pendular, né? Existem migrações pendulares até, que são chamadas de transumância, né? A transumância envolve muitas vezes questão de emprego, clima e um tempo maior, mas ela é temporária. Ó, na seca do Nordeste, muitos nordestinos do sertão deixam o sertão, vêm para o litoral. Voltou a chover, o cidadão volta. Tem gente que migra, né, para trabalhar na colheita de cana, de laranja, depois ele volta. Então isso é um modelo chamado aí de transumância. As migrações podem ser internas, dentro de um país, podem ser intercontinentais, né, entre os continentes, né? Então vocês vejam, isso até, vou brincar aqui com vocês, até me envergonho de ocupar um tempo para comentar isso, né? Mas veja, são conceitos que você, se tomar cuidado, você resolve, né? Então não é aí que a gente deve investir o nosso tempo, legal? Mas é importante falar disso, tá vendo? A diferença de migração, imigração, emigração, o que é permanente, o que é temporário, né? Ó, o refugiado, tá vendo? Ó, ele procura refúgio, tá vendo? Ah, ele é uma pessoa que tinha a sua integridade ameaçada em um lugar, ela vai procurar abrigo em outro lugar, né? Tem a situação, então, aí do refugiado, certo? Então, muito bem. Aí, agora que nós tratamos sobre essa situação geral, então vamos ver o seguinte. Se você pegar as grandes migrações internacionais, as grandes levas, tá vendo? Os grandes conjuntos de imigrantes, os grandes momentos de migração. Bom, esse mapa aqui expõe as migrações desde o século XVI, foram impulsionadas até pelo avanço das grandes navegações, até o século XX. Se você pegar as migrações a partir das grandes navegações, até aproximadamente a Segunda Guerra Mundial, houve um predomínio de movimentação leste-oeste. Um predomínio de movimentação leste-oeste. Principalmente esse fluxo aqui, ó, europeus para o Novo Mundo. Europeus para o Novo Mundo. Veja, o continente americano, ele vai receber portugueses, espanhóis, certo? Ingleses, irlandeses, italianos, que você sabe, né? Até o fluxo de escravos. Então, cuidado com isso que eu estou lhe dizendo. Mas se nós desejarmos estabelecer um padrão, né, o fluxo mais importante, a partir das grandes navegações, século XVI, até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, o que nós observamos foi esse fluxo da Europa para o Novo Mundo. E por isso que ele era predominantemente o quê? Leste para oeste e muito atlântico. Claro que nós tivemos, ó, por exemplo, movimentações de chineses em direção à América. Até no final da aula eu vou dar uma sugestão para você sobre esse papo aqui. Nós tivemos, ó, fluxos de europeus que também vieram para a África, foram para a Ásia, fluxos quando a Inglaterra tinha a Índia como colônia, né? Houve fluxos aqui para outras colônias, também para a Europa, mas até a Segunda Guerra Mundial o grande fluxo era leste-oeste. Muito bem. Nessa época, né, nós tivemos uma situação, veja, depois da Revolução Industrial, em especial, um crescimento demográfico muito grande na Europa. Né? Vamos lembrar que a explosão demográfica nos países subdesenvolvidos ocorre depois da Segunda Guerra Mundial. Isso foi acarretado de problemas políticos, ciclos de fome, né? Então as pessoas, questões religiosas, então as pessoas buscaram lugares que ofereciam o quê? Oportunidade de terras, emprego, tranquilidade, né? Então houve um grande fluxo da Europa em direção aí à América. Então isso até a Segunda Guerra Mundial. Isso promoveu a colonização de certas áreas. Vejam, traços culturais, tal, europeus se disseminaram pelo mundo, mas veja o continente americano, né? Fala inglês, fala português, fala espanhol, a questão das religiões, o protestantismo, o catolicismo veio para cá, nós tivemos toda essa situação. Muito bem? Bom, passada a Segunda Guerra Mundial, o período da Segunda Guerra ele vai reduzir bastante os fluxos de migração. Há de se entender, né?
a Europa em guerra, era inseguro até fazer as viagens, né? Nós tivemos toda essa situação. Passou a guerra, né? Nós vamos ter aquela calmaria, né? Porque imagina o que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas daí vocês notem o seguinte, passado a Segunda Guerra, a Europa já tinha traços bastante urbanos. Passado a Segunda Guerra, a Europa se afirma, e também os Estados Unidos, o Japão, né? Podiam estar aí o Canadá, mas veja, se afirma como uma área desenvolvida, onde as pessoas urbanas passam a ter qualidade de vida também e ter menos filhos, e essa população vai envelhecendo. Nessa época já rolava, depois da Segunda Guerra Mundial, a explosão demográfica nos países subdesenvolvidos. Então junte isso, a Europa, Estados Unidos, com melhor qualidade de vida, né, com uma população envelhecendo, tendo menos filhos, a economia boa, com empregos e tal, né? Então sobravam oportunidades nesses países para atividades mais simples. E os países pobres, com uma série de problemas. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, passa a vigorar um movimento mais sul-norte, né? No norte concentram-se os principais países desenvolvidos, então sul-norte, dos países subdesenvolvidos para os países desenvolvidos. É nessa época, né, que muitos brasileiros vão para os Estados Unidos, né? Hoje temos uma colônia grande lá, os brazucos, aquele fluxo de mexicanos para os Estados Unidos, né? Ele se intensifica. Hoje você sabe que tem aquela situação do Numura, está na fronteira para controlar africanos para a Europa. A situação aqui de asiáticos também, né? Brasileiros vão lá para o Japão, os decassegues, né? Então você tem essa situação. Nesse contexto rolou também a Guerra Fria, né? Cubanos que fugiam para os Estados Unidos, os chamados balseiros, né? Então você cria uma situação ali de pós-Segunda Guerra Mundial. Então antes da Segunda Guerra o fluxo era muito leste-oeste. Tá, entendi. E depois passou a ser muito sul-norte. Então, muito bem. Isso funciona, vamos falar assim, funciona bem, né? Até aproximadamente aí a metade dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. Aí nós começamos a ter algumas situações, né? Porque a economia vai se modernizando, nesses países ricos já não gera tanto emprego, né? Veja, uma época você ter informações, viajar era mais complexo, agora começou a ficar mais facilitado. Então os fluxos, a crise econômica nos países subdesenvolvidos se agrava. Então os fluxos para os países ricos aumentaram, e aí começaram os controles, né? Daí que nasce o muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, tá vendo? A Europa começa a controlar mais, já o Japão não aceita tanta gente, então começam os movimentos chamados movimentos de controle da migração, aí surgem movimentos xenófobos, né, que culpam os imigrantes por faltas de emprego, né, por até questões de doença, violência, vai avançando nos anos 90, daí começa a situação do terrorismo, que culmina no 11 de setembro, daí os imigrantes, né, de identidade muçulmana são rotulados como terroristas e tal, então começam os movimentos xenófobos e as dificuldades das pessoas ingressarem nesses países. Então, de modo geral, isso vai lhe ajudar muito, né? Você perceber que houve uma movimentação muito leste-oeste até a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, norte e sul, e daí esse fluxo vai lá para suprir a falta de mão de obra nos países ricos. Aí depois, veja, vem a modernidade econômica, vem o controle, daí vem os movimentos de aversão aos imigrantes, os movimentos xenófobos, essa situação toda. Então esse é o panorama geral das migrações aí internacionais. Então, muito bem. Aí, o que acontece? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, no âmbito da ONU, surge o chamado ACNUR, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que basicamente diz o seguinte, que os países não podem negar abrigo a uma pessoa que teve a sua vida ameaçada lá, né, no outro lugar, por questões religiosas e tal. E que, claro, você pode ter controle sanitário, né?
Uma pessoa pode estar vindo numa área onde tem uma epidemia, uma doença, tem essa situação. Você tem o direito de averiguar quem é essa pessoa. Ela pode ser bandida, pode estar sendo procurada, pode ser e tal. Mas, tirando essas situações, você deve dar abrigo e depois dar condições a essa pessoa se estabelecer nesse outro país. Nós tivemos crises de refugiados depois da Segunda Guerra Mundial, né? Nas guerras como no Vietnã, na situação, por exemplo, das pessoas que fugiam de Cuba para os Estados Unidos, eram dados como refugiados, nas guerras africanas, os conflitos no Oriente Médio, entre Israel, ali, a Palestina, nós tivemos situações de refugiados, né, sérias. Mas, de modo recente, atual, o que tem chamado muita atenção é o atual fluxo de refugiados, que já passou de 5 milhões. Né? Esse material aqui fala mais de 3 milhões e 200, hoje já passou de 5 milhões, os refugiados dos conflitos que surgiram pós-Primavera Árabe em 2011. Isso aqui dá outra aula, né? Mas em 2011 nós tivemos a Primavera dos Povos, ou a Primavera Árabe, que levou a gente chama de revoluções, né? Mas a queda de governos, por exemplo, na Líbia, no Egito, né? Hoje ainda o Iêmen está em guerra civil, a Síria, e isso acabou levando a uma instabilidade econômica terrível, perseguições religiosas, aflorou, até o Estado Islâmico aproveitou essa situação para tentar formar ali o que eles queriam, né? Um califado, e aí gerou um número de refugiados muito grandes. Né? E esse fluxo começou a ir para a Europa, hoje amenizou um pouco, mas ainda existe, né? E existe ali a atuação dos chamados coiotes, né? Essa expressão nasceu no México, as pessoas que manipulavam ali essas migrações, né, se aproveitam, muitas vezes até são criminosas, participam do tráfico de drogas, tráfico humano, aquela coisa toda, mas o que acontece? As pessoas se viram em ambiente muito pobre, perseguição, guerras, né, e daí surgiram esses malditos espertalhões aí também, né, chamados coiotes, mas o que acontece? Muita gente morreu na travessia do Mediterrâneo, né, não vou botar isso aqui, eu acho que não precisa, mas tem aquela cena daquele menino sírio, né, que apareceu morto numa praia, foi uma coisa, né, lamentável, e o que acontece? O fluxo, né, de refugiados para a Europa, ele foi muito significativo, né? Gerou aí situações, por exemplo, de xenofobia também, conflitos, né? E a Europa está tentando administrar essa situação. A Alemanha recebeu muitos imigrantes, a França, a Inglaterra, em um certo momento, negou a receber os imigrantes, foi um grande trauma, mas veja, os refugiados, justamente como eu dizia lá na frente, as pessoas que buscam refúgio, né? E aí o que acontece? A situação atual, assim, ela é calamitosa nessa região. Lá na frente eu vou fazer mais uma observação sobre essa situação dos refugiados e o futuro deles aí, sabe? Isso é uma preocupação bastante séria. Outro aspecto que eu quero mostrar atual é a situação, eu falei do Acnur, né? Desculpe, não tinha mostrado, mas a situação dos haitianos que vieram para o Brasil, né? Em muitas cidades do Brasil aí é fácil você encontrar um imigrante haitiano. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, em 2010, então agora em 2020 nós temos aí até uma efeméride, né, um triste aniversário, mas em 2010 o Haiti sofreu um terremoto terrível, né? E aí o que acontece? Depois desse episódio, o Brasil começou a receber, né, imigrantes. Então muita gente associa assim, os haitianos vieram para cá depois do terremoto. Tem que tomar um certo cuidado, o terremoto realmente agravou a situação deles. Mas o Haiti, ele teve um problema social muito sério, político, em 2003. Né? Eu acho que não precisamos aí ficar tão presos a detalhes, mas o então presidente Jean-Bertrand Aristide, né, ele foi deposto e o país quase caiu em guerra civil. E para contornar isso, a ONU estabeleceu lá uma missão de paz. Muita gente fugindo, violência, uma coisa terrível.
né? Então essa operação chamada MINUSTAH, em francês significa Operação de Recuperação do Haiti, né? E o Brasil liderou essa força, né? O Haiti, eles falam uma vertente do francês lá, por isso MINUSTAH, de estabilização do Haiti. E o Brasil liderou isso a partir de 2003, né? E o Brasil fez um bom serviço, essa operação acabou em 2019. 2019. O Brasil fez um papel bom lá, né, de estabilização, de recuperação do país e tal, só que a questão econômica ainda é muito séria. Então veja, na época o Brasil passava por um crescimento econômico interessante e o Brasil estava lá fazendo esse trabalho, né? Começou em 2003 e tal. Em 2010, daí o terremoto agravou tudo isso, né? Nós perdemos, inclusive, nesse terremoto de 2010, a dona Zilda Arnas, que no Brasil liderou a pastoral da criança, reduzindo a mortalidade infantil, estava lá implantando esse trabalho. Então veja, a economia do Brasil, né, crescia, os brasileiros estavam lá, deu o terremoto, muitos haitianos passaram a ver o Brasil como uma terra promissora. E aí começou um fluxo para cá. O que é curioso é que esse fluxo, o pessoal saía do Haiti, ali do Caribe, e muitos entravam, né, até aqui na época, né, hoje a Venezuela está com problemas, pela Venezuela, pela Colômbia, mas muitos faziam esse trajeto em simples aviões e tal, barcos, e daí contornavam e entravam aqui pelo Acre, né? Isso parece uma coisa meio assim, nossa, mas por que essa situação? Veja, muitos não tinham documentos, eles não podiam ser vistos e rotulados como refugiados, porque, veja, eles não eram perseguidos lá, é triste falar isso, né? Mas o problema grande deles lá era econômico, né? Eles não estavam sendo perseguidos. E regularmente entrar pelos portos, pelos aeroportos do Brasil até seria mais caro, mais difícil, mais complicado, então por isso que muitos entraram por essa situação. O agravamento da crise econômica aqui no Brasil, inclusive, reduziu muito, né, esse fluxo. Muitos foram para países vizinhos até, né, ocorreu essa situação. Outro fluxo de imigrantes que nós tivemos, que chamou a atenção recentemente, é o fluxo de venezuelanos para o Brasil. Isso é mais fácil entender, né? A Venezuela tem fronteira com a gente, lá em Rondônia, e a Venezuela vive uma crise econômica, política muito séria, inclusive até com perseguições econômicas, e daí houve um fluxo de imigrantes para o Brasil. Esses imigrantes, né, vieram para cá para tentar aí, oportunidades, alguns até reconhecidos realmente como refugiados, porque eram perseguidos lá, né? Membros da justiça, alguns políticos, artistas, tal, foram enquadrados assim. Criou-se uma situação sanitária, econômica triste, né, em Rondônia, também em Manaus, né, no Amazonas, e aí já finalzinho ali do governo Temer foi organizada, né, uma política de interiorização deles. Na prática a ideia era boa, né, era pegar grupos e levá-los para onde eles teriam oportunidades de trabalhar e tal, mas acabou não sendo assim muito bem coordenado, né? Muitas pessoas chegaram até um lugar com a promessa de empregos e tal, não era coisa boa, houve até exploração com trabalho escravo, famílias foram separadas, né? Então, assim, uma coisa bem terrível, assim, né? O que aconteceu lá na situação. Deixa eu só contar uma coisa para vocês. Eu acho que você que tem assistido algumas aulas minhas, né? Eu moro em Curitiba. E eu estava num posto de gasolina e tinha um rapaz trabalhando lá e ele tá trabalhando lá, e ele é venezuelano. E daí um dia eu estava trocando uma ideia com ele lá, daí eu perguntei, o que você fazia na Venezuela? Daí ele disse assim, eu era funcionário público, né, funcionário público. A minha mulher era também lá, daí ele falou tal. Daí eu disse, e por que você veio para cá e tal, né? Aí ele disse o seguinte, que primeiro que ele estava assim com o salário dele, recebia, não recebia, vinha uma parte, sabe, ele disse que estava com dificuldades até para comer, assim e tal. Ele trabalhava num negócio assim meio de informática, sabe, tal, e estava muito difícil. Só que o chefe dele foi acusado de ser contra o governo lá, né, o governo Maduro, e por isso começou uma perseguição contra ele também, né, sabe, assim, né, e aí ele
ficou com medo mesmo, ele tem filhos pequenos, aí ele pegou e migrou para o Brasil, e daí, veja, ele estava trabalhando numa coisa, né, séria, boa, mas veja, trabalhando ali no posto e tal, porque com uma dificuldade muito grande e tal, até ele comentou comigo se tivesse roupas de criança e tal, eu fiz bom, isso não vem ao caso, né, o que uma mão dá de bom, a outra não precisa saber, minha gente, né, mas até eu peguei umas roupas lá do pessoal lá e ajudei lá e tal, mas veja a situação difícil do cidadão aí. Mas, enfim, a migração aqui de venezuelanos foi outra coisa que chamou a atenção. E outra coisa que vem, assim, preocupando agora, né, o mundo, é essa situação da pandemia. Porque veja uma coisa, os imigrantes de países pobres, né, já estavam encontrando uma grande dificuldade para entrar em áreas como a Europa, o Japão, né, os Estados Unidos, o Canadá. Aí você pode dizer, Alexandre, mas eu escutei uma história que teve um monte de brasileiro que migrou para Portugal, diz que tem brasileiro migrando para o Canadá e você está dizendo que tem dificuldade. Bom, nós temos que observar o seguinte, os imigrantes pouco qualificados e pobres de países pobres têm uma dificuldade muito grande. Agora, se você é de um país pobre, subdesenvolvido e você tem qualificação, né, aí você, em geral, é fuga de cérebro, isso que a gente chama, né? Aí essas pessoas são bem aceitas lá, por isso que depois que passar da crise, muitos brasileiros, né, que tinham uma certa qualificação foram bem aceitos em Portugal, na Espanha, tem gente indo trabalhar de médico, dentista, tal, lá no Canadá, então tem essa situação. Mas o que acontece? Agora nós temos mais uma barreira, né? Se antes tinha a situação de qualificação, veja, xenofobia, né, aversão religiosa, agora nós temos até uma questão sanitária, né, envolvida. Né? Você veja um país, o Brasil, por exemplo, tem país que não aceita voo daqui, nem para turismo, nem para as pessoas irem. Isso vai dificultar muito mais, né? Veja, qual é triste falar isso, gente, mas qual é a confiança de você receber alguém que está vindo do continente africano, da Síria, imagina uma situação de guerra, né? Então, chineses vão receber aversão, é triste isso, né? Mas veja, a pandemia também desencadeou mais uma situação, né? Hoje as barreiras sanitárias ficarão muito mais sérias, né? E os países pobres, a confiabilidade nos dados que eles divulgam sobre a pandemia também é menor. Então mais aí um agravante. Beleza? Então, ó, trabalhamos aí esses aspectos gerais aí da migração. Quero terminar essa aula dando aí 3 sugestõezinhas para vocês. Se você quiser ver filmes bacanas, esse aqui, ó, Território Restrito. Aí ele mostra o comportamento das migrações dentro dos Estados Unidos. Vale a pena. Jean Charles, né? O Jean Charles foi um brasileiro morto depois de um atentado terrorista lá na Inglaterra. Ele foi confundido como um dos possíveis mandantes e tal. E o Selton Mello fez um trabalho bem legal. Tá? Vale a pena ver esse filme. E esse aqui tá no Netflix, né, que eu sei. Acho que todos estão. Mas esse aqui é o Sonora. Tem uma história curiosa, vale a pena ver esse filme, sobre o deserto de Sonora, mas ele mostra que depois da crise de 1929, mexicanos foram expulsos dos Estados Unidos. E quando eles chegam, agrava a crise econômica, e o México tinha recebido uma série de chineses. Aí eles querem expulsar os chineses. E aí tem uma trama no filme aí, se você quiser ver, é bem interessante o que o filme mostra, assim, né? Vale a pena, e sem contar a paisagem do deserto de Sonora, que é um deserto com umas rochas vulcânicas, assim, para quem gosta, né? Eu não gosto muito de deserto, mas a paisagem é bonita. Então, é isso aí. Então, valeu, minha gente. Obrigado.